Ótimo estar com vocês outra vez. Saúde Online à disposição, trazendo o melhor da informação, com médicos especialistas em toda a área da medicina. E devido a tantas perguntas, a tantos e-mails que nós recebemos, até porque nós não tratamos de saúde com quem não entende de saúde e com quem não está envolvido na medicina. Então a informação por aqui é direta. E as perguntas, vocês sabem que vocês vão poder fazer à medida do que vocês forem sentindo interesse em conhecer um pouco mais. Eu vou procurar abranger bastante o tema de hoje, que eu já vou falar para vocês, e quero agradecer àqueles que nos patrocinam, que é a Remax, que está sempre conosco, que nós temos muito a agradecer por todas as possibilidades que nos vem dando, e a Soares Corretora, que também tem nos apoiado e tem nos permitido levar a vocês o que nós já fazemos há algum tempo, há alguns anos, e por isso temos esse crédito, tanto dos médicos como dos leigos que procuram Saúde Online. Bom, hoje eu trouxe 3 médicos, Dr. Alfredo, Dr. Hugo e Dr. Rodrigo. Todos 3 pertencem à clínica Regeneracare. Aí vocês me perguntam o que é essa clínica. É uma clínica especializada em ortopedia e tratamento da dor constante, da dor que não abandona. E nós temos perguntas variadas e deixamos aqui em aberto para vocês. Obrigada pela presença de vocês. Se quiserem falar alguma coisa com quem está nos vendo, fiquem à vontade. O Saúde Online agradece a presença de vocês 3. E vamos começar a perguntar. Vou deixar à vontade, porque todos os 3 são craques. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu acho que todo mundo quer saber é: o que é a medicina regenerativa? Bom, vamos lá. Boa tarde, queria agradecer primeiramente ao convite e vamos tentar falar um pouquinho, tentar esmiuçar e tentar ajudar quem assiste, quem é leigo e quem é médico também, tentar entender um pouquinho desse universo da medicina regenerativa, né? Bom, eu sou ortopedista de formação, sou cirurgião de joelho e faço medicina regenerativa também, sou especialista em medicina regenerativa também. A medicina regenerativa é a parte da medicina que estuda o tratamento dos tecidos, das lesões, dos órgãos, através da regeneração celular, sem precisar de um tratamento cirúrgico, sem precisar de fazer a substituição daquele tecido lesionado. Nada mais é do que o próprio organismo se promovendo a sua cura, né? Através da renovação celular, renovação tecidual. Se os meninos quiserem... É importante a gente frisar também que, no caso, é uma reparação tecidual, né? E não uma cicatrização, né? Como a gente está acostumado. Então, não gera um tecido fibroso, né? Um tecido de cicatriz. A regeneração tecidual, ela traz um tecido semelhante ao que já existe naquela área. Entendeu, Vitória? Então, assim, ele traz mais benefícios para o paciente, né? Só complementando, nosso corpo ele foi feito para promover a cura. Como o Dr. Rodrigo falou, normalmente ele pode vir a curar com um tecido de fibrose. E na medicina regenerativa existem equipamentos, existem procedimentos invasivos, não invasivos, minimamente invasivos, que podem promover essa regeneração de forma mais próxima ao tecido natural, em vez de um tecido fibrosado. Deixa eu fazer uma pergunta que também é uma pergunta que todo mundo faz. A pessoa idosa pode fazer exercício físico? Pode, não só pode como deve, né, fazer exercício físico. O nosso corpo é feito para se movimentar, para se manter em movimento e se manter ativo,
E sempre quando ele fica parado, você tem uma atrofia, você tem uma perda de função de todas as regiões do nosso corpo, né? Músculos e articulações. Então, o idoso, a criança, o adulto, todos devem sim praticar exercício físico, né? Lógico, de maneira supervisionada, né? E no caso do idoso, né? Um caso mais especial, mas bem indicada e orientada por um profissional, né? Para promover Rodrigo, uma melhora. Quando eu falo idoso, é porque a maioria das pessoas idosas tem problema de coluna e de joelho, de tornozelo. Em algum momento já tiveram alguma queda, ou estão fazendo tratamento de artrose. Essas pessoas, como é que elas vão fazer exercício? É importante salientar, foi bem falado a respeito da queda do idoso. Entre outras causas da queda do idoso, a perda da musculatura promove a diminuição do equilíbrio, a diminuição de propriocepção, que é o quê? A propriocepção é como nós percebemos o solo, como nós caminhamos, como nós sentimos o ambiente. Então, quando você não tem musculatura, tendões mais enfraquecidos, você tem uma promoção à queda, ou seja, você pode vir a cair com mais frequência. Então, o idoso com artrose ou sem artrose, porque a artrose ela é um envelhecimento da articulação e ela é individual de cada um, todos nós temos um grau de artrose ao longo da nossa vida, mas tem algumas pessoas que, por uma série de fatores, elas têm uma artrose precoce, uma artrose mais grave em uma, duas ou outras articulações. Então, a musculatura é importante para que você previna uma artrose grave, é importante para que você melhore os sintomas de uma artrose grave, e o paciente que ele sofre um procedimento de medicina regenerativa ou até mesmo uma cirurgia de artroplastia, mais importante ainda é que ele faça a recomposição muscular, para que você mantenha o seu equilíbrio, para que você evite quedas e para que você faça tenha uma promoção melhor à sua vida. Quando a gente fala em artrose, né? O envelhecimento, né, é normal, todo mundo ter. Todo mundo vai ter, né? Mas aí eu pergunto a vocês, numa queda houve fratura de patela, menisco e, enfim, deixou aquela pessoa lesada. Sim. Tá? E isso só vai funcionar, como a maioria das clínicas e médicos falam, só com cirurgia. E aí bota placa, bota... E muitas pessoas que fizeram cirurgia reclamam que não ficaram curadas, continuam sentindo dor, ou até tem que fazer outra. Então eu queria que vocês falassem um pouco aí, vocês três, que vocês pudessem passar para nós, o que realmente funciona, o que é... Porque a pior coisa que tem é a pessoa querer andar, querer fazer um exercício e não conseguir. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Nós três, de formação inicial, como todo ortopedista, começa no trauma, né? Eu, Rodrigo, Alfredo, a gente tem uma boa trajetória no trauma, a gente ainda trabalha com trauma, então nós temos vasta experiência com isso. É importante salientar que a gente precisa tratar o paciente. Não é para tratar imagem, não é para tratar exame. Então, dito isso, você precisa observar uma série de fatores, além dos critérios cirúrgicos, radiológicos, mas você também precisa avaliar se o paciente tem condição, se aquela cirurgia vai trazer benefício ao paciente, ou se o risco supera o benefício. Obviamente que tem uma série de fraturas nos idosos que são essencialmente cirúrgicas. Senão você não vai trazer aquele idoso à vida novamente, à vida normal. Não vai colocar o idoso de pé. O objetivo é não deixar o idoso acamado, não deixá-lo deitado. Então, existem sim indicações cirúrgicas precisas, mas essas indicações precisam ser revistas e avaliadas de acordo com a demanda e o porte do paciente. Às vezes você tem um paciente cardiopata grave que ele não suporta passar por uma artroplastia de quadril. Então você tem outros procedimentos, você tem outras cirurgias, que, por exemplo, uma cirurgia de ressecção, que chama uma cirurgia de Gildston, que você apenas faz a ressecção da fratura, o paciente eventualmente pode até vir a caminhar nessa condição, mas você não faz uma cirurgia de prótese, que é uma cirurgia mais longa, é uma cirurgia que envolve cimentação normalmente. Então você até consegue reabilitar o paciente, mas sempre levando em consideração a condição clínica do mesmo.
Porque não adianta nada você sempre indicar a cirurgia a um paciente que tem uma imagem de uma fratura cirúrgica e o paciente tem um desfecho desfavorável. É importante, assim, você falou a respeito das placas e dos parafusos. Muitas vezes, assim, o cirurgião tem o anseio pelaquela cirurgia bonita, uma cirurgia bem feita, um raio-x perfeito, uma placa bem colocada, um parafuso bem colocado, mas é muito e tão quão, ou até mais importante, a reabilitação desse paciente. Então não adianta nada a gente fazer uma cirurgia, você citou a patela, por exemplo, uma cirurgia bem feita, uma cirurgia bonita, mas um paciente que não tem a condição clínica para se reabilitar. Isso pesa muito, principalmente ao paciente idoso. Se ele não faz uma boa reabilitação, ele não vai ter sucesso para aquela cirurgia e muitas vezes pode inclusive até piorar o quadro, que eu acho que acontece às vezes. Você falou, tem que fazer uma, tem que fazer duas, e muita gente fala, meu Deus, antes eu não tivesse operado. E aí é onde entra a parte da medicina regenerativa, que é onde a gente pode ajudar esse paciente a se reabilitar mais precocemente. A gente consegue dar algum estímulo, seja ele através de infiltrações, seja ele através de técnicas de métodos físicos, tratamento por onda de choque, tratamento de laser, para a gente tentar acelerar essa recuperação e a reabilitação do paciente para ele poder voltar à normalidade o mais rápido possível. Então isso é muito importante. A cirurgia bem feita é o que a gente quer, mas não para por aí. O paciente precisa se reabilitar para ter o sucesso, né? E, doutor, quando chega um paciente na clínica, né? Naquela esperança de não precisar operar. Sim. Porque todo... É a maioria, né? Chega assim. É a maioria. Todo mundo que eu conheço tem pavor de operar. Sim. Então, como é que vocês conduzem essa pessoa a aceitar que vai ter que operar? Ou que existe um tipo de tratamento que vai minimizar, mas não vai curar? Isso tem que ser alinhado também com as expectativas do paciente em relação ao tratamento, né? Você tem que expor as opções, né, para a pessoa, né, e botar na balança ali o risco-benefício de cada tratamento. E o que ele vai alcançar com um determinado tratamento e o que ele pode alcançar com outro, né? O tratamento cirúrgico você pode alcançar um objetivo, só que tem o risco da cirurgia, né, que todo mundo quer evitar. A gente já tem outros tratamentos lá na clínica, né? Igual o Alfredo falou, os métodos físicos, que são aparelhos que não têm invasão ao paciente, que podem tratar a maioria das lesões, né? Lógico que uma fratura, igual o doutor Hugo estava explicando, você não consegue tratar ainda com esses aparelhos, né? Uma fratura cirúrgica é só cirurgia. Só que uma tendinopatia, uma lesão de menisco, né? Igual você explicou, uma lesão degenerativa do menisco, né, Alfredo? Sim. Dá para tratar, dá para melhorar muito com esses métodos regenerativos, né? E os métodos não invasivos. Então, assim, é sempre uma discussão, né, com o paciente, chegar num consenso para ver qual é a melhor opção de tratamento para ele naquele momento, né? E é muito importante o que o Rodrigo falou, é a questão de alinhar expectativas, porque existem algumas lesões ortopédicas, não só no trauma, mas lesões não traumáticas que são de tratamento exclusivo cirúrgico, a melhor opção. Mas daí você precisa alinhar ao paciente se ele está de acordo com esse tratamento e quais são as opções ele não querendo fazer cirurgia. Mas é importante entender isso. Nem tudo dá para se tratar sem cirurgia. Tem algumas coisas que tem uma indicação cirúrgica estrita, né? Mas a partir daí a gente tenta alinhar com o paciente e ver qual o melhor tratamento para ele possível. O que a Vitória falou, nem sempre, né? Na maioria das vezes, o paciente não quer operar. Isso. Mas assim, nós como profissionais, né? O nosso dever é explicar ao paciente a indicação correta para ele, né? Seja cirúrgico ou não, e trazer as opções. Não quero operar, não tenho condição de saúde, tenho uma doença grave que não me deixa ir ao centro cirúrgico, que eu vou ter um risco de morte, algo do tipo. Então, a gente propõe e expõe essas opções de tratamento, né? Para o paciente ter conforto, melhora da dor, né? E melhorar a qualidade de vida dele.
A gente precisa diferenciar os tipos de paciente e os tipos de indicação cirúrgica. Nós temos algumas fraturas que são emergências, que devem ser resolvidas na hora. São acidentes, no São caso, acidentes, né? são fraturas envolvendo a pelve, são fraturas que devem ser abordadas imediatamente, não é uma questão de opção. Certo. Isso aí corre um risco, envolve um risco à vida, né? Certo. As fraturas, de maneira geral, são urgências. O que isso quer dizer? Precisa ser resolvida logo. Mesmo essas fraturas, elas podem ser tratadas de formas conservadoras, de formas não cirúrgicas ou cirúrgicas. Esse paciente, ele tem o direito à escolha, porque ele não vai morrer por isso, tá? Mas a gente está aqui falando de pacientes de consultório, que normalmente não são fraturas. Então, são cirurgias eletivas. Uma artrose de joelho que precisa de uma prótese, eventualmente, ela é uma cirurgia por escolha. Ele precisa escolher se ele quer tentar melhorar a dor ou se ele quer optar pela prótese. Então, doutor, então, só para explicar a vocês, cirurgia eletiva é aquela que pode ter uma escolha. Os médicos vão explicar. Exatamente. Por diversas questões. Cirurgia com hora marcada. Por diversas questões, você pode se recusar. O paciente pode não... Porque este paciente da cirurgia eletiva, ele pode querer operar a qualquer custo, mas ele pode não ter condições clínicas para isso. Então, cabe a nós explicá-lo que o risco supera o possível benefício. Até porque, na medicina, a gente não pode garantir resultado. Sim, sim. A gente não consegue garantir resultado nem em cirurgias estéticas, quanto mais em cirurgias eletivas ortopédicas. Então, a gente precisa alinhar a expectativa desse paciente. A gente precisa explicá-lo que ele não tem condição para. Sim. E ao contrário é verdadeiro também. Tem paciente que tem condição de operar, mas ele tem medo, ele acha que vai morrer, porque é uma realidade. Muitos pacientes questionam a gente se, doutor, essa cirurgia tem risco? Toda cirurgia tem um risco, umas mais, outras menos, mas algum risco tem. Então isso precisa estar alinhado para um eventual problema, enfim, num desfecho desfavorável, isso ter sido informado e a decisão ter sido técnica junto com o médico e pessoal do paciente. Entendeu? Ok. Agora, eu queria, dentro desse contexto que a gente está conversando, eu queria fazer uma pergunta que hoje está começando a ser difundida, as pessoas estão querendo conhecer, saber mais se é real ou não. O que é clínica da dor? A clínica da dor ela é uma área de atuação médica, né? Ela ainda não é considerada uma especialidade, né? Que você atua basicamente tratando a dor, né? O nome já diz. Geralmente são pacientes de dor crônica, né? Aí só para explicar o que é dor crônica. Dor crônica é uma dor que já tem uma duração maior do que 3 meses, né? Toda dor que ultrapassa 3 meses, né? E o paciente sente isso de maneira diária, ela é considerada uma dor crônica, tá? Então a clínica da dor, ela vai usar métodos, né? Medicações ou tipos de terapias também para tratar essa dor do paciente, ter o controle da dor desse paciente, né? Ou conseguir acabar, né, de vez com essa dor. Então, a clínica da dor, ela é garantido que a gente vai ficar sem dor? Não, não é garantido. Não? Você imagina, a gente pega às vezes um paciente que tem 10 anos sentindo uma dor. Então, assim, é um desafio tanto para o médico quanto para o paciente, né? Encarar esse tratamento, né? Então, assim, tem que ter uma relação muito boa entre o médico e o paciente, uma troca muito grande, alinhar as expectativas, né? E dar o pontapé inicial, ir seguindo e ajustando. Comecei hoje, 2 medicamentos e, por exemplo, uma fisioterapia. O paciente vai voltar, melhorei 10%, a gente vai ajustar. Vamos associar agora uma terapia física, uma onda de choque no seu tratamento. A gente costuma fazer muito lá na clínica. Isso eu quero perguntar depois como é que é isso. Melhorei 50%, né? E por aí vai, a gente vai alinhando e vai conduzindo esse paciente. É importante esclarecer o que é dor. Os conceitos mais recentes definem que a dor é uma experiência emocional, sensorial desagradável. O que isso quer dizer? Não é pura e simplesmente você sentir a dor. A dor não é só no corte na ponta do dedo. Existe um componente central na cabeça, que são os neurotransmissores, isso a parte da neuro explica melhor. Mas é importante deixar claro que a dor não é pura e simplesmente periférica, ou seja, não é só o contato com a dor. Então, a dor ela é importante como sinalizadora
de um problema, de um defeito, para que você possa procurar a cura, possa procurar a dor do infarto, é uma dor importante. É uma defesa, né? É uma alerta, defesa. Né? Então, a gente, para se definir dor, isso é até uma coisa difícil de se compreender, precisa ser dessa forma. Emocional, sensitiva, desagradável. Então, a gente não pode considerar dor, por exemplo, a dorzinha da tatuagem, porque a princípio ela é agradável. Sim. Então, não se considera dor. É uma experiência. Entende? Certo. Tem que ser É uma coisa que até que Ser se desagradável. desejou, Para né? ser dor, tem gente que Tatuagem eu gosta. quis fazer, né? Tem gente que gosta de sentir dor em algumas situações. Então, isso não é dor. Isso é uma experiência. Certo. Dor precisa ser desagradável. E é importante, como o Rodrigo falou, uma das características da dor crônica é esse tempo estendido acima de 3 meses, né? Então, para a gente definir dor crônica, a gente precisa definir também a dor aguda, né? O que é a dor aguda? Que é aquela dor do momento, é a dor que é um sinal, né? O nosso corpo está mostrando que está acontecendo alguma coisa de errado ali, uma lesão, por exemplo, uma queimadura. Por que a gente sente alguma coisa ruim quando está na queimando? hora, né? Exato, o nosso organismo está sinalizando que está acontecendo uma morte tecidual ali. Então, se eu não tirar aquele efeito causal ali que está queimando a minha pele, eu vou perder o meu tecido, certo? Isso é uma dor aguda, né? Um aviso. E a dor, quando ela perde essa característica de sinal, de aviso, que ela passa a ser uma dor pela dor só, simplesmente a pessoa está sentindo está tendo aquela sensação ruim, desprazerosa só por ela mesma. Ela dorme e acorda com aquela sensação, independente se ela está tendo uma queimadura, independente se ela está tendo um problema de estômago, independente se ela está tendo qualquer coisa. Ela tem aquela dor exclusivamente pela dor própria. Ela perde essa característica de aviso. A dor crônica perde essa característica de sinalização. Então, essa é basicamente a diferença. E a clínica da dor atua mais nessas dores crônicas, né? Porque a dor aguda, quando você tira o efeito causal, ela vai embora, né? Sim. Em contrapartida, a dor aguda mal conduzida, né, é o grande problema. Que aí evolui para dor crônica. Isso aí. Vira para dor crônica, né? Porque se você não tratou direito aquela dorzinha do alerta, aquele estímulo constante vai acabar virando uma dor crônica. Outra pergunta, é muito feita. São as pessoas mais idosas que têm problema de artrose, né? Certo. Ou não? Tô errada? Porque, na verdade, assim, vamos definir o que é artrose, né? Sim. A artrose nada mais é do que o desgaste da articulação. E todos nós, a partir do momento que a gente nasce, pela natureza, a gente está sofrendo um processo de envelhecimento natural. Sim. E aquela cartilagem está se desgastando, né? Então, aquela articulação está perdendo cartilagem. E o organismo, ele não repõe aquela cartilagem que está sendo gasto. Em particular, em todas as articulações do corpo, seja no punho, no tornozelo, no ombro, no joelho, a gente é revestido por cartilagem. E à medida que a gente envelhece, a gente perde essa cartilagem e não repõe. Porém, nem todo mundo que envelhece e perde essa cartilagem vai sofrer com a doença, que é a osteoartrite, né? A artrose é o desgaste da articulação e a osteoartrite é a doença da falta da cartilagem. A gente tem muitos pacientes que já com idade avançada e que não sentem absolutamente nada de dor no joelho, nem no ombro e vivem bem. Por quê? Ele mantém a cartilagem? Não, ele tem o desgaste natural, mas ele não tem a doença que é a osteoartrite, que é quando essa falta de cartilagem provoca uma inflamação a nível crônico ali naquela articulação, que libera mediadores inflamatórios e vai causar dor, vai causar o que a gente chama de sinovite, que é a inflamação do tecido sinovial ali ao redor da articulação, e vai promover a doença que é essa dor, né, que é a osteoartrite. Só para complementar o que o Alfredo colocou, existe artrose, osteoartrite em pacientes jovens, né, que foi mais ou menos o que foi perguntado. Pacientes que têm
que são atletas de alto rendimento, eles têm um sobreuso daquela articulação, então você pode ter um desgaste acelerado. Pacientes que sofrem fraturas articulares, são pacientes que machucam a articulação, que quebram a articulação. Então o reparo não é feito como era antes, então você pode ter uma artrose precoce. E doenças na infância, normalmente doenças do quadril. Pacientes bem jovens podem ter doenças do quadril e podem evoluir para uma osteoartrite grave, necessitando de uma prótese de quadril precocemente. Deixa eu, dentro disso, fazer uma outra pergunta. Normalmente, quando se vai ao ortopedista, né, eles falam que a gente está com uma artrose. Tá? Você tem uma artrose por causa da idade. Né? Eu estou falando que isso aí vocês devem ter. Isso é conhecimento de vocês, né? Sabem que isso existe. E aí fica parecendo que a artrose é uma doença comum. Todo mundo na cidade tem artrose. Isso é comum. E aí a pessoa não vai se tratar. Ela não vai se tratar porque, porque eu tô velha, o negócio é assim mesmo. Aceita que dói entendeu? menos. Isso. E na realidade isso pode virar, não é isso? Tá certo? Certo. A doença. E aí também vamos a uma pergunta bem interessante. O que faz o ácido hialurônico melhorar isso? E aí? Bom, o ácido, na verdade, o nosso organismo, ele produz o ácido hialurônico por natureza nas nossas articulações, né? Ele tem por objetivo, entre aspas, fazer uma lubrificação da cartilagem, tem por objetivo melhorar a qualidade das células que estão trabalhando ali na cartilagem, que são os condrócitos, né? A nível celular. Então, ele seria uma substância que ele dá qualidade para aquela articulação, né? E o homem, né, a ciência, fez com que a gente conseguisse reproduzir através de alguns métodos isso externo para que a gente consiga fazer uma aplicação nas articulações que sejam necessitadas dessa substância. Então, ele age basicamente nisso. Seria como se a gente tirasse do meio externo e colocasse dentro da articulação um novo líquido, entre aspas, né, a grosso modo, né? O nome do tratamento é viscosuplementação. Que você está suplementando. Viscosuplementação. Guardem essa palavra, porque às vezes vocês podem ouvir. Quando for procurar por esse tratamento, e aí já está explicando. Pode falar, do Rodrigo. E aí você vai estar suplementando, igual o Freiro estava falando, o ácido hialurônico, que é o principal componente do nosso líquido sinovial, né? Tá. Entendeu? O líquido sinovial é um líquido presente em todas as articulações sinoviais, né? São articulações que têm cápsula e tem esse líquido que lubrifica a articulação. E faz parte do quadro da doença da artrose, né? Da osteoartrite, uma diminuição desse líquido e até uma perda de composição desse líquido, né? Uma piora na qualidade desse líquido. Então, o tratamento da viscosuplementação, ele vem para quê? Lubrificar, né, essa articulação, nutrir esses tecidos, né? Nutrir o tecido cartilaginoso e com isso trazer a melhora desses sintomas, que geralmente a pessoa reclama. Meu joelho está estalando, dói. Vou descer uma escada, dói. Acordo de manhã, meu joelho está duro, está rangendo. Então, assim, a gente vai suplementar essa viscosidade novamente para o joelho, né? Então, a gente brinca que é quase botar um óleo na dobradiça, né? Assim. Importante... Perdão. É importante só frisar, porque hoje o ácido hialurônico é um nome muito dito, a viscosuplementação é muito explorada, mas isso não é uma coisa tão nova. Os estudos já superam 30 anos. Eu não sei exatamente a data, mas já superam 30 anos. Deixa eu só lhe interromper, porque o ácido hialurônico está todo mundo ligado que só serve para estética. Sim, ele tem várias aplicações. Na verdade, o ácido hialurônico, a melhor aplicação dele dentro da medicina mais estudada é intraarticular de joelho. Depois foi extrapolado para preenchimento na face, em outras áreas. Você tem na região dos tendões doentes, porque ele também estimula a síntese de colágeno. E o colágeno é a base do nosso corpo. Então, ele vai bem na face, ele vai bem no tendão, ele vai bem nas articulações. E dentro das articulações ele tem uma função de amortecimento, porque ele é um gel viscoso.
Então você pega uma articulação doente, inflamada, além da capacidade anti-inflamatória dele e de melhorar a síntese de colágeno, melhorar a qualidade daquela cartilagem doente, você também tem uma ocupação do espaço, fazendo com que aquela articulação funcione de uma forma mais amortecida. Então, essa dor que o doutor Rodrigo estava falando, a dor que a pessoa levanta, à noite, ela pode não ser cirúrgica, com um ácido hialurônico, ela realmente pode dar a pessoa não sentir essa dor? Eu acho que assim, é uma opção, né, de tratamento. É uma opção. A gente não pode também pegar um método e botar lá no pedestal e ele ser o único para tudo, né? Então a gente tem que ser bem criterioso, né, na escolha, na opção de tratamento. E como a gente falou antes também, abrir o leque de opções. E o ácido hialurônico, né, a viscosuplementação é uma opção de tratamento, sim, para esse tipo de paciente. Tá? Isso Lógico, se faz em consultório mesmo, né? se faz no consultório, com anestesia local, uma agulha, né, Auxílio de normal. ultrassom. Uma agulha pequena, igual a agulha de vacina. E lá na Regenera a gente tem o aparelho de ultrassonografia. Então toda a infiltração a gente faz guiada, né? O que é isso? A gente coloca o aparelho de ultrassom, né, sobre a estrutura que a gente quer abordar, né, e colocar essa medicação, visualiza a estrutura, né, e entra com a agulha e injeta exatamente no local a ser abordado, no local necessário. Precisa, né? Então, assim, é um procedimento muito mais seguro, porque você injeta no local certo, muito mais eficaz também, porque, assim, não que não possa fazer sem ultrassom, né? Até se faz muito, né? A gente já fez também, só que a medicina evoluiu, né? Certo. E a gente tem que evoluir junto. Então, a infiltração guiada ela é muito mais precisa, né? Muito mais eficaz. No joelho, é tecnicamente simples fazer sem ultrassom. Mas no ombro e no quadril, por exemplo, é impossível. Quadril, É impossível. principalmente. Precisa ser guiado. Mas no quadril também se coloca? Pode ser Onde tem colocado? articulação, onde tem tendão, pode fazer ácido hialurônico, entre outras coisas, né? Mas o ácido hialurônico é uma das coisas que podem ser feitas. No quadril dá para fazer também a nível de consultório, com anestesia local. Entendeu? É um procedimento... No consultório mesmo? No consultório, na clínica, Na né? clínica, Dá pra A gente fazer. tem uma salinha com ultrassom, uma sala A gente separada. tem uma mas sala de exatamente no consultório. procedimento, toda equipada, né? Para trazer conforto mesmo para o paciente. Eu vou fazer uma pergunta muito boba, mas eu acho que é uma pergunta também que as pessoas, que o senhor falou e eu quero deixar claro. Todo mundo deve tomar colágeno? O que vocês podem me falar sobre isso? O colágeno, porque hoje também as pessoas, todo mundo vai tomar colágeno. Todo mundo quer tomar colágeno. A suplementação oral de colágeno, ela ainda... Ninguém bateu o martelo que isso tem um resultado significativo como terapia única. Então, assim, como ninguém bate o martelo, ninguém também diz que não ainda. Então, você pode fazer como uma terapia auxiliar, junto com ácido hialurônico, junto com o bloqueio das articulações, dos nervos, junto com uma onda de choque. Então, assim, em complemento, a gente acredita que traga benefício, mas sozinho eu não vejo nenhum resultado prático. Não existe nenhum nível de evidência A, né, que é a melhor evidência, de estudos, né, de artigos, mostrando que uma suplementação oral de colágeno vai atuar exatamente na articulação que o paciente está precisando dele. Então, tem alguns estudos que mostram benefício, etc., mas, como falou, não tem nada batido no martelo que demonstre tal eficácia, que seja tão importante a ponto da gente não abrir mão de uma suplementação, né? Tem muitos profissionais que gostam, outros que não, isso fica um pouco a critério do profissional médico, né? Eu acho que vai muito também na questão do escalonamento e subir o degrau do tratamento. Por exemplo, você acabou de chegar lá na clínica, uma dor leve no joelho, né? Uma dor característica da artrose, uns estalos, né? Essa rigidez matinal. A gente pode iniciar um colágeno, né? Oral, um analgésico e ver como é que vai ser a sua resposta. Voltou, melhorei. Para que eu vou fazer uma injeção? Para que eu vou pensar em uma cirurgia? Né? Então, assim, é legal você também ter critério, né? E aos poucos, ir evoluindo aos poucos o tratamento, né? Não precisa dar um tiro de canhão, às vezes, para
uma coisa pequena. A forma, por isso que a gente gosta de trabalhar de uma forma bem individualizada. Uma consulta bem detalhada, examinar o paciente, conversar com o paciente, alinhar as expectativas dele, porque cada paciente é um indivíduo. Sim. Então o tratamento precisa ser individualizado. Lógico. O que funciona para ele não funciona para mim. Perfeito. Então não adianta eu dizer para ele que o colágeno oral funciona, ele vai tomar e não funciona. Então não posso garantir isso a ele. Mas é uma terapia que é usada, a gente usa também, não vamos dizer que não usamos, mas ainda, como o Alfredo falou, não existem estudos de evidência de nível A que digam que isso faz uma diferença significativa. Pode ajudar. Tá. Pronto. Tá certo. Eu queria que vocês respondessem o que é terapia por ondas de choque? O que é isso? Isso é importante. Vou até falar olhando para a câmera. Isso. Não envolve Fala com ele, eletricidade. Existe uma confusão. Existe uma confusão com o TENS, que é uma outra terapia que a gente também usa, que é o choquinho que vibra a pele, mas a terapia de onda de choque não tem relação com a eletricidade. É claro que o aparelho é ligado na eletricidade, mas é uma terapia acústica. É um mecanismo físico por terapia acústica, ou seja, ele faz dá uma pancada na localização onde você tem a dor, e aquilo ali promove um aumento da circulação, promove um aumento da atividade mitocondrial intracelular, e isso traz a regeneração tecidual, isso estimula a regeneração tecidual por conta desse novo trauma. A gente entende o seguinte: a terapia de onda de choque ela não é indicada para dores agudas. Os locais com dor crônica, com lesões crônicas, usualmente eles têm uma diminuição do volume sanguíneo, elas são áreas mais frias, são áreas menos ativas. Então, como são áreas menos ativas, o corpo ele não tem mais a capacidade do reparo. Então, qual é o princípio da medicina, da ortopedia regenerativa, da onda de choque, das outras terapias que nós praticamos na Regenera? É estimular uma inflamação aguda, estimular uma lesão aguda, e é exatamente isso, reagudizar aquela área que está fria para que promova uma reparação aguda, trazendo mais sangue. Eventualmente, quando a gente faz alguma terapia... Quer dizer, provoca uma dor? Provoca uma lesão, é exatamente isso, a grosso modo. Para você ter uma ideia, a gente, quando vai fazer injeções, que a gente vai falar sobre isso mais adiante, eventualmente a gente faz uns furinhos no tendão para que ele sangre, para que ele se machuque, para que agudize aquela lesão, para promover a cura. Então isso é feito em algumas sessões, não é feito a partir da primeira, mas basicamente, tanto a onda de choque quanto as outras terapias, o objetivo é agudizar aquela cronificação da doença. Trazer para o momento. É transformar uma lesão antiga em lesão nova. Só que é um método que não tem invasão e, assim, praticamente é indolor. Ele pode gerar um leve desconforto, só que a máquina é ajustada, né? Então a gente sempre regula ali os parâmetros para ficar o mais confortável possível para o paciente, né? Lógico que a intenção não é trazer dor no tratamento. Então, o aparelho bem ajustado, o tratamento vai ser bem conduzido e vai, igual o Hugo explicou, vai reativar, né, aquela área ali, vai trazer mais aporte sanguíneo e com isso trazer a regeneração celular, né, que é o princípio da medicina regenerativa. E aí a pessoa melhora a dor? Melhora a dor? Só com esse tratamento? Sim. Ele tem que ser junto de outro? É importante dizer o seguinte: a dor crônica não é uma entidade simples de tratar, tá? Funciona? Claro que funciona, mas não funciona para todo mundo. Sim. Por isso que a gente tem 1, 2, 3, 4 tipos de tentativas de tratamento, que podem ser associados ou não. E esse tratamento também pode não dar certo. Mais uma vez, o que funciona para um não funciona para outro. Em mim, por exemplo, funcionou muito bem, mas eventualmente nele não vai funcionar. Então você tem outras opções para associar e para substituir em algum momento. A gente pode fazer 3, 5 sessões e não ter resultado algum, porque naquele paciente não respondeu a contento, e a gente troca a terapia. Porque o paciente de dor crônica ele é um paciente complexo. Ele não tem uma dor pontual crônica. Ele é um paciente de dor crônica. Então, esse paciente, ele é negativista, ele está sempre com aquele sentimento de derrota, ele é descrente. Então,
pura e simplesmente o tratamento local não é só aquilo que a gente precisa. Então a gente precisa de alinhar uma terapia, eventualmente, dependendo do quadro do paciente. A gente precisa alinhar medicamentos que atuam a nível central, como eu disse anteriormente. A dor crônica, ela tem envolvimento central, então não é tão simples. Funciona muito bem, é uma técnica amplamente estudada, só no Brasil ela já tem 25 anos. Então, funciona, mas não é para todo mundo, como tudo na medicina. Mas pode ser usada como terapia única, sim. A gente pode usar ela como terapia única, a depender da lesão e do paciente, claro, como o Hugo falou. Mas pode ser usada como terapia única. É porque eu já ouvi pessoas falarem, né, que ficaram sem dor. Sim. Não sei se vão ficar para sempre. Sim. Ou se foi mais... Não, pode ter, por exemplo, os casos mais estudados na tendinite calcária, por exemplo, do ombro, uma tendinite patelar, uma epicondilite, são patologias que podem ser perfeitamente curadas 100% só com onda de choque. Tá? E o paciente obtém a cura e não vai ter dor mais, exceto se acontecer algum outro problema lá na frente, mas são 3 patologias que podem perfeitamente ser curadas com onda de choque como terapia única. Tá? Deixa eu também fazer uma pergunta que também é muito perguntada. A pessoa vai no ortopedista, né, faz a ressonância, vê o que é, o ortopedista já explica o que a pessoa tem que fazer ou não. E aí me diz a coisa, aí a pessoa quer fazer por conta própria, porque ouviu falar que é bom, que é ótimo, que é maravilhoso. A fisioterapia a gente já sabe que está super ligada à ortopedia, reabilitação, né? Reabilitação. E como é que chama? Pilates. Isso, uma pessoa que tem um problema de joelho sério, ela pode fazer Pilates? Ela pode? Pode fazer. Pode, sim. Que o Pilates, ele, na verdade, ele é um exercício. Né? É um exercício, só que é um exercício que acaba que a gente usa muito como tratamento, né? E o Pilates envolve muita questão de fortalecimento, né? Alongamento. Respiração também, Respiração, resistência. Então, assim, num quadro de problema no joelho, né? Numa artrose no joelho, você quer fortalecer a musculatura com baixo impacto, com segurança. Então, o Pilates é uma opção, sim, para a pessoa trazer um fortalecimento para a musculatura ali, né? Ao redor da coxa, para dar mais estabilidade para essa articulação e diminuir a sobrecarga numa região que já está afetada, né? Está dolorosa. É um exercício bem completo, mas assim... Você falou um paciente que tem um problema no joelho, certo? Então sempre precisa de um suporte de um profissional ortopedista, de preferência que tenha uma atuação naquela área específica, né? Ou joelho, ou ombro, para ser indicado e em qual momento ser indicado, né? Então não é tudo que dá para fazer. Eu fiz uma ressonância, olhei, no momento certo, né? Entrar no momento certo, né? Porque tem academias que falam, vai fazer Pilates, aí a pessoa fica, vou fazer. Um paciente com uma articulação muito inflamada, com uma dor muito intensa, ele mal consegue andar. Exato. Então, neste momento, não é o melhor momento para isso. Precisa melhorar aquela inflamação, precisa esfriar aquele processo, fazer uma suplementação de ácido hialurônico, eventualmente até um corticóide, que é um anti-inflamatório no primeiro momento. Depois faz a viscosuplementação e aí você prepara esse paciente, prepara essa articulação para que ela seja trabalhada na academia. Então, todo mundo, basicamente, qualquer patologia musculoesquelética pode ser tratada ou pode se beneficiar do auxílio do Pilates, que é um exercício muito completo. Mas tem que ter o suporte do profissional ortopedista para poder indicar no momento certo, né? Senão acaba prejudicando e aí o paciente vai se traumatizar, né? Então, acaba... Vai voltar pior. O Pilates é uma ferramenta interessante para o paciente, por exemplo, que não adere à musculação. Eles perguntam sempre assim, qual é o melhor exercício, qual é a melhor atividade? Não existe a melhor, existe a que você consiga executar. Porque não adianta eu dizer que a musculação, por trazer mais hipertrofia muscular, é o melhor para todo mundo, é a mais adequada, sim, mas se o paciente não aderir àquilo, não funciona para ele. Então, é uma opção muito boa, é o Pilates. Outra coisa, sempre algumas pessoas contam que quando foram fazer tratamento
médico em clínica da dor, ou médicos que tratam de dor, tirar um líquido, as pessoas perguntam, mas isso é real? A pessoa tem que tirar líquido aonde está doendo, do joelho, do ombro, enfim. Isso a pessoa diz, é normal fazer isso? Eu falei, vou perguntar também, porque a gente escuta, a pessoa passou por aquilo, e aí a clínica da dor, ela funciona também, tirando líquido. É mais um procedimento da intervenção ou do ortopedista, né? A clínica da dor, especificamente não. Mas o ortopedista é um profissional habilitado a fazer isso, o médico de intervenção em dor também. E a maioria, a articulação que mais acumula líquido, né, a mais prevalente aí, que faz esse derrame articular, é o joelho. Aí o Alfredo sabe explicar melhor. Porque o que acontece quando tem uma articulação inflamada, um exemplo na osteoartrite degenerativa, que é o que todo mundo conhece como a artrose, né? Certo. Tem uma inflamação, e toda a inflamação por si, de origem do organismo, ele promove uma produção excessiva de líquido. E o joelho, como tem uma cápsula, né, que é a sinóvia, né, ele acaba armazenando uma quantidade grande, ele cabe muito líquido ali. E que é o que fala edema? Que é o que fala edema. Só que o edema dentro da articulação se chama derrame articular, mas basicamente seria mais ou menos equivalente, né? O edema, ele fica disperso no tecido, na musculatura, no subcutâneo. O derrame articular é um líquido dentro de uma como se você estivesse inflando uma bexiga. Uma bolha d'água. Ela vai aumentando, vai distendendo e começa a doer, né? Então aquela terminação nervosa. Aquela articulação doente, ela promove uma produção excessiva de líquido. E um braço do tratamento, uma parte do tratamento, se consiste na retirada daquele líquido, porque a distensão que o líquido promove dentro da cápsula, ela é muito dolorosa. Então, quando você tira o líquido, ela diminui o volume e diminui o estímulo doloroso. Então, traz um conforto para o paciente. Agora, por que se fala assim? Eu tirei, voltou. O tratamento da retirada do líquido, você está tirando o líquido, você está tratando o sintoma, você não está tratando a causa do problema. Então, se você não tratar o sintoma, ou se você não tratar a causa ou problema, a articulação vai voltar a ficar inflamada e ela vai tornar a encher de líquido novamente. Por exemplo, é muito comum em pacientes que têm uma artrite reumatoide, por exemplo, que tem uma inflamação, a gente fala que são artrites inflamatórias, vai ter uma inflamação constante daquela articulação. O paciente tem uma doença crônica. Então, sempre vai estar enchendo de líquido. Você vai tirar, e se você não estiver tratando a artrite reumatoide, no caso, a artrite reumatoide se trata com corticoide, enfim, com algumas outras drogas específicas, se você não deixar aquela doença dele dormindo, digamos assim, você melhorar a doença, o problema vai voltar a encher de líquido de novo. Isso vale para o joelho, vale para qualquer articulação que tenha uma inflamação. Certo. Porque as pessoas também falam isso, que tira e volta, né? E volta, né? Se não tratar o que causou, vai voltar. Falando de temas que as pessoas têm dúvida realmente. Sim. Não sei, não falo, não, entendeu? Acaba não entendendo nada. Tem vergonha de falar com o médico. Às vezes sai de um médico, vai para outro, porque, sabe, achou que aquele ali... não, também falou isso e acabou não acontecendo. Então, por isso eu estou fazendo essas perguntas para vocês. O que tem a ver o sono, alimentação, com a dor de um modo geral, os traumas, as quedas? A melhora das lesões, né? As melhoras das lesões. O que funciona, né? O que na realidade, isso é importante dentro da especialidade de vocês, né? Porque a gente perguntar isso ao neurologista, poxa, a pessoa não dorme, tem uma determinada razão que às vezes a gente não está trazendo aqui. Parece estar mais ligado, né? Isso. Mas existem várias coisas que a gente lê e tudo que falam que isso tem muita coisa a ver. Inclusive com quedas, né? Eu queria saber de vocês, assim, qual é
Ligação. Para falar disso, a gente precisa começar falando sobre inflamação. O paciente de dor crônica, ele, por característica, ele é um paciente inflamado. O que isso quer dizer? O tecido inflamado, ele não é propício à cura. Ele é propício à manutenção daquela lesão. O paciente que tem um sono ruim, ele é um paciente inflamado. O paciente que se alimenta mal, o paciente que é obeso, ele é um paciente inflamado. Então, o biotipo do paciente da dor crônica clássico é o paciente acima do peso, sobrepeso, obeso, que dorme mal, sedentário, que tem dor crônica múltipla. Então, tudo anda junto. A alimentação precisa ser uma alimentação balanceada, saudável, com menos componentes industrializados, precisa ter uma atividade física regular e o sono precisa ser regular, de 7 a 8 horas por noite. Dormir cedo, até as 10 horas da noite, porque isso também faz diferença. Faz diferença no cortisol, faz diferença na melatonina, que também pode ser suplementada. Então, você previne o quadro de inflamação e você trata o quadro de inflamação. Esses pacientes, pelo acometimento central deles, eles têm dificuldade de sono, eles têm uma ansiedade que leva a comer mais e aí é um ciclo vicioso. Você come muito, engorda, você inflama, você está triste, você não dorme, você está com depressão, você está com depressão, você tem dor crônica. Então é um paciente complexo, ele é um paciente que ele precisa ser visto por vários profissionais, psicólogo, terapeuta, ortopedista, reumatologista, professor de educação física. Então, tudo se comunica nesse sentido. Um dos últimos podcasts que nós fizemos, eu acho isso muito bonito. Esse contexto de medicina a um nível geral, como que o nosso corpo funciona de forma, a gente não pode falar idêntica, mas para cada especialidade, tudo aquilo tem uma função. Então, a última vez que esteve aqui com vocês foi a doutora Márcia, uma geriatra. E se eu pudesse botar aqui do lado o podcast que ela falou sobre o que nós acabamos de falar, e do doutor que acabou de falar, vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, isso é imprescindível. Comer, dormir, porque a vida é estressante. Não tem jeito. O estresse também é outro componente inflamatório. A vida é um estresse único, né? E se a gente não tiver determinados hábitos, com certeza a gente vai cair. É o que a gente bate muito na mudança do estilo de vida, né? Isso. Toda doença, né? Tá ali no rol de tratamento dela a mudança do estilo de vida, né? Então, vai na alimentação saudável, no sono reparador, né? E na prática regular de atividade física. É que isso também mudou há pouco tempo, esse conceito, e hoje a gente vê as pessoas realmente procurando. Sim, as pessoas estão mais... Você vê as academias, mais cheias, né? Com certeza. Essa procura pelo fitness, né? O mercado fitness aumentou muito. Isso, né? Quer dizer, as pessoas começaram a acreditar nisso, né? De que isso é real. De que faz parte ali do bem-estar, da saúde, não só a estética, né? Que antes a academia era mais estética. Só para isso, Agora a gente já tem mais essa noção da saúde, né? Da melhora da qualidade de vida. Agora eu queria falar de uma coisa bem específica. Célula-tronco. O que vocês podem me falar sobre a célula-tronco dentro do tratamento que vocês fazem dentro da Regeneracare? O que a gente pode falar sobre a célula-tronco em tratamentos específicos? Tem sido muito pesquisado, né? Hoje em dia, uma terapia muito recente, né? Sim, já está sendo estudado há algum tempo, mas é um tratamento recente, né? Até a gente não tem grandes autorizações e nem liberação para o uso de alguns tratamentos que já se fazem lá fora, na Europa, nos Estados Unidos. Então, nem tudo que pode ser feito lá a gente pode trazer aqui para o Brasil, que são coisas que a nossa legislação aqui pede ainda algumas pesquisas, alguns estudos mais robustos, né? Mas o que a gente sabe, assim, é que o tratamento com células troncos lá fora já é usado há algum tempo e tem
e tem uma eficiência já comprovada a nível de tratamento das doenças musculoesqueléticas, por exemplo, através do uso do PRP, que é um derivado do sangue, né? O que é o PRP? É um derivado do sangue que a gente faz uma centrifugação e extrai a parte do plasma rico em plaquetas. Naquela porção ali do plasma existem algumas células, né? Não são tantas, né? Tem regiões que se tem mais célula-tronco, mas ali tem algum pouquinho de célula-tronco, e na medula, onde tem mais célula-tronco, mas voltando a falar especificamente do PRP, que é onde se tem mais estudos hoje a respeito disso, a gente já tem uma eficácia comprovada quando se fala de tratamento das lesões musculoesqueléticas, né? Principalmente o uso na articulação, no joelho, a gente já tem uma eficiência lá fora comprovada, já tem estudos comprovando a eficiência, que é um derivado de sangue, a gente faz uma centrifugação e faz uma aplicação dentro da articulação, buscando uma regeneração tecidual, né? E aí é onde a gente vai tentar que o organismo faça uma regeneração daquele tecido, no caso a cartilagem. Como eu falei no início, que o nosso organismo ele não é feito para reconstruir automaticamente a nossa cartilagem à medida que a gente envelhece, mas com o uso da célula-tronco a gente está se tentando que aconteça isso, que faça essa reparação tecidual, que faça essa reconstrução da cartilagem, né? Só fazer uma observação interessante aqui. O próprio precursor da célula-tronco, ele fez uma correção recente, porque até muito pouco tempo atrás a gente tinha o conceito, criado por ele mesmo, de que a célula-tronco se transformava em qualquer célula do corpo. Sim. Ele mesmo já alterou essa definição da célula-tronco para que essa célula-tronco seja uma célula que ela estimula as células locais a se multiplicarem em células saudáveis. Então, aquilo que você injeta dentro da articulação, seja da medula, seja do PRP, ele estimula o local, as células locais, a se curarem, a se regenerarem, a se multiplicarem. Então, aquilo que você está injetando é um estímulo, não se transforma na célula. Isso é uma coisa extremamente recente, que ele mesmo que fez essa correção. Achei interessante porque isso foi uma coisa que até nós vimos no congresso recente que fomos, e nós mesmos não tínhamos esse conceito ainda, que é extremamente recente. Porque todo mundo tem aquilo na cabeça, né? A célula-tronco vira qualquer célula do corpo. Não é bem assim. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse qual é a diferença que o senhor falou da célula-tronco retirada da medula e PRP. O que é PRP? PRP, como o Alfredo disse, é plasma rico em plaquetas. Como que você faz para obter o PRP? Você faz a retirada do sangue do próprio paciente, você manipula esse sangue, coloca dentro de uma centrífuga. O sangue centrifugado, as células vermelhas, elas vão para o fundo e sobra em cima só as células brancas, que é o plasma. Você aspira e você centrifuga novamente, e aí você tira a parte de cima, que é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. E isso você reinjeta no local de lesão. É importante salientar que no Brasil se faz o PRP, tá? Os dentistas fazem, os biomédicos fazem, são autorizados pelos seus conselhos a fazer. Os dentistas? Fazem. Os médicos não são autorizados pelo CFM por questões técnicas, eles querem mais... Só nível de pesquisa. Só a nível de pesquisa. Quando você tem uma instituição vinculada a centro de pesquisa, há uma pesquisa você tem autorização do CFM para fazer, sem cobrar, obviamente. Sim. E tem resultado, isso aí já é amplamente difundido pelo mundo, todo mundo faz. Isso é uma questão que a gente acredita que muito em breve vai ser superada aqui no Brasil, porque já é feito, mas não pode ser feito pelo médico. Então, a gente acha que está bem próximo disso se resolver. E teria que ser feito por que isso? Então, você pode fazer em ambiente de pesquisa. Tá? A gente, por exemplo, na clínica, nós não fazemos pesquisa, nós fazemos pesquisas nos institutos que somos vinculados, no Ortoregen, no Cetros, mas a gente não pode fazer na nossa clínica porque nós não somos vinculados a centros de pesquisa, tá? Mas tem resultado, tem bastante estudo científico, principalmente envolvendo o PRP. Você tem outras fontes de célula-tronco, que é a medula óssea, como o Alfredo também disse. Você tem o BMA e o BMAC, que basicamente é a mesma coisa, um é centrifugado e o outro é puro. Você
faz uma injeção com uma agulha relativamente grossa, você faz a retirada dessa célula da bacia do paciente, você manipula ou não aquilo e injeta no local da lesão. O BMA a gente pode fazer. O BMAC ainda também não pode, pelo mesmo problema da manipulação, os mesmos requisitos que o CFM ainda exige, que ele diz que é uma terapia experimental, que a gente talvez divirja um pouco ainda dessa opinião deles, mas a gente tem expectativa que isso vai se resolver muito em breve. Então, tem também as células de origem do tecido adiposo, né? Células mesenquimais. São as mesenquimais. Essas também podem ser usadas. Outra fonte dessas... De célula tronco. Células mesenquimais, elas estão dentro do tecido de gordura. Então a gente faz uma lipoaspiração. Você pode chamar um cirurgião plástico, se você tiver habilidade você pode fazer. Você pode tirar com uma seringa grande, você tira realmente a gordura, você retira essa gordura, isso em centro cirúrgico, não dá para fazer em clínica, você prepara isso num kit que a empresa fornece e você reinjeta aquilo. Você também estimula a regeneração por células mesenquimais provenientes da gordura. E isso então já pode ser feito aqui? Isso pode, isso pode. Isso pode. Isso está autorizado. Isso está autorizado. Também tem uma outra que eu acabei de me recordar. Você tem uma terapia que também é de células mesenquimais, que você tira da orelha. Você tem um kitzinho que você... É uma lancetazinha, né? Que você faz a retirada da cartilagem da orelha, 2 milímetros por 2 milímetros. Você coloca numa maquininha que parece um liquidificadorzinho. Isso centrifuga com uma solução e você pega essa solução e também injeta dentro da articulação. Também são células mesenquimais. A gente está vendo que é uma coisa muito vasta, muito ampla e que tem coisas que a gente imagina que sejam de uma forma e de outra totalmente diferente, né? Porque quando a pessoa fala de célula-tronco, é o que você falou, a pessoa fala de célula-tronco, bom, acabou, é isso, então tá ótimo. Pensa em cordão umbilical, né? Tudo. Né? Então, eu queria perguntar a vocês também a respeito do laser, que as pessoas também gostariam de que falasse um pouco sobre a função do laser. Lá o laser ele entra como terapia física, né, na medicina regenerativa. Lá na Regenera a gente possui, né, esse aparelho. É um laser de alta potência e ele tem um escaneamento também robótico. Então assim, ele é super preciso e é um método que basicamente ele estimula, né, as células, né, ele ativa ali a célula. Ele aumenta a circulação sanguínea local, né, e aumenta a função das mitocôndrias, né, das células. Então a célula produz mais energia e com isso a célula se regenera, né, e promove a cicatrização desse tecido ali que você está abordando. E o laser você pode usar em diversas situações. Por exemplo, no tratamento de uma ferida, né, uma ferida que não fecha, uma ferida cirúrgica, né? Lógico que em volta, né? Ali daquela cicatriz, né? Para promover essa regeneração tecidual com mais velocidade, né? Na verdade, você traz velocidade e rapidez a essa recuperação. Você, por exemplo, um atleta que precisa ficar, né, pronto para ontem, né? O camarada tem que voltar ao seu clube, né? Para voltar a atuar, né? Na sua profissão. E com isso você encurta esse tempo de recuperação. Falando do atleta, para a medicina esportiva, né? Para os atletas realmente, o que vocês têm para falar sobre essa condição de precisa ficar bom para ontem? Sim. A gente, como eu disse lá atrás, a gente pode associar as terapias, principalmente de um paciente de alta demanda, que é o paciente atleta. A gente está falando sobre terapias físicas, então a gente precisa entender como elas atuam. Na Regenera nós temos 3 terapias físicas que atuam com o mesmo objetivo de formas diferentes. A onda de choque, como já foi falado, é uma terapia física que atua de forma mecânica. Que é o aparelho. É o aparelho. É o aparelho. O aparelho de onda de choque, ele atua de forma mecânica. Ele dá as batidinhas dele lá e ele faz a regeneração tecidual por mecanismo físico mecânico, por microtraumas. O laser de alta frequência, ele também é uma terapia física que ele faz a regeneração tecidual por meio de temperatura profunda. É o mesmo laser do fisioterapeuta, aquele da canetinha, só que esse é superficial, ele entra
3 ou 4 milímetros. Esse chega a 4 centímetros, 6 centímetros. Então ele atua de forma profunda. Então ele é um laser que pode queimar, ele é um laser que precisa ser manipulado apenas por médico, isso é muito importante. Você usa um óculos de proteção. Usa um óculos de proteção, cuidado. então assim, ele é um laser que ele tem um potencial de queimar a pele. Então não pode fazer em cima de tatuagem, não pode fazer em cima de pinta. Ele é uso restrito médico. Uso restrito médico. Importante falar. Fisioterapeuta e outros profissionais não podem usar este laser de alta frequência. E nós temos o campo eletromagnético, que também é uma terapia física, ele atua de forma eletromagnética. Ele faz uma contração muscular, ele faz a regeneração do tecido a nível celular por campo eletromagnético. E é um aparelho que não te encosta e ele, pelo meio do campo, ele faz a regeneração tecidual. Como não entendemos. Como é que eu... É muita novidade, né? Muita novidade. Falei muito, né? Falei demais. Vai todo mundo querer bater lá na rede Ligueira para ver como é que eu vou melhorar disso. Lá que a gente vai tirar das dúvidas. Até eu vou, hein? Isso aí. Vamos lá. Me explica isso aí, doutor. O campo eletromagnético é um aparelho, ele tem são ímãs, na verdade. Ele né? é uma bobina, né? É uma bobina, enfim, é um aparelho relativamente novo, né? Você coloca ele em cima da lesão e ele faz contrações musculares até intensas, né? Ele é muito bom também para reabilitação pós-operatória, porque ele faz contrações musculares de maneira que você haja que o paciente não perca tanto músculo. Ganhar, acho que não, tá? Mas evitar com que ele perca essa musculatura que está em desuso naquele momento por conta do momento pós-operatório. Então ele pode tanto trabalhar no recovery, né, na recuperação, quanto no tratamento da dor crônica por campo eletromagnético, entendeu? Sem tocar o paciente. Quer dizer, esse campo eletromagnético, ele funciona também para dor. Funciona para dor. Funciona para dor. Sozinho ou associado ao laser e onda de choque. Eventualmente, a gente usa os 3 aparelhos, porque você atua com o mesmo objetivo de formas distintas. Por exemplo, um atleta de alto rendimento precisa retornar logo. Então, você faz uma associação de terapias para que a recuperação dele seja acelerada, dentro de um bom senso, é claro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta específica. Vou fazer uma pergunta específica do Dr. Alfredo. Eu queria que o senhor me dissesse se, com essas terapias todas novas, conseguiu diminuir a parte cirúrgica do joelho, do ombro, do quadril, né? Mas assim que eu estou me lembrando. Correto. Bom, existem, é claro, as indicações cirúrgicas precisas, né? Como eu falei antes no início, tem algumas patologias que elas são de tratamentos cirúrgicos e assim, o paciente vai ter um melhor sucesso operando. Porém, são alternativas válidas que no meu entendimento, na minha opinião, diminuiu sim a quantidade de procedimentos cirúrgicos, né? Porque você algumas vezes consegue obter a cura do paciente e algumas vezes você traz qualidade de vida para aquele paciente, que é interessante. Você diminui numa taxa muito grande a dor dele, você faz aquele paciente retornar à sua vida o mais próximo do normal possível e eu acho que diminui sim, você acaba diminuindo a taxa de operação, né? A taxa de cirurgias, né? Então você consegue com essas terapias não invasivas ou minimamente invasivas, você consegue dar uma certa qualidade de vida para esse paciente e fazer com que ele não precise operar, seja porque ele não quer, seja porque ele não pode, seja por qual motivo for, né? Sim. Mas é importante, mais uma vez, falar que a gente precisa individualizar, é claro, esse tratamento e com certeza tem algumas coisas que são cirúrgicas e as que não são, se a gente puder ajudar de forma não invasiva e trazer qualidade para o paciente, melhor ainda. Hoje a gente tem um vasto leque de opções, né, para o paciente candidato, eventualmente, a não operar naquele momento ou não operar em momento algum. Né? A gente não está falando do paciente que tem uma indicação precisa do paciente de uma artrose grave, uma osteoartrite grave. Esse paciente ele só deve ser conduzido dessa forma caso ele não possa ou não queira. Doutor, não quero operar de maneira alguma, faz alguma coisa para melhorar. A gente vai alinhar a expectativa e falar assim, olha, isso precisa entender, a gente pode fazer, vai haver uma melhora
A gente espera que haja uma melhora, a gente só não pode garantir quanto. Pode ser uma melhora de 10%. E ele pode ficar satisfeito. Sim, com certeza. então, Qualquer melhora é boa, né? O principal é isso, né? Trazer uma opção, né, de tratamento para um doente antes que não tinha opção. Antes ele só tinha cirurgia. Isso. Agora ele tem direito a escolher se ele quer ou não operar, né? Lógico que tudo bem explicado, igual o Alfredo falou, mas é importante ele saber que existe uma opção que vai trazer um conforto, vai aliviar a dor, nem sempre vai curar o problema dele, mas vai trazer o conforto. Esse paciente, até muito pouco tempo, era aquele paciente que ia no ortopedista, fisioterapia, renovava a fisioterapia, voltava depois de um mês, doutor, fiz 20 fisioterapias, não melhorou nada. Faz mais 20. Aí o cara fica 5 anos, fez 200 fisioterapias, não acredita mais na fisioterapia, porque verdade, talvez a indicação não tenha sido tão boa, e aí acaba na prótese. Hoje a gente tem, além da fisioterapia que bem executada é sempre bem-vinda e necessária, você tem outras opções dentro do leque terapêutico. Né? Até chegar numa cirurgia. Eu acho que um dos motivos que fez a gente até se unir, né, e montar a clínica e tentar trabalhar junto foi tentar ajudar esse paciente que até um tempo atrás ficava meio, não vou falar desassistido, mas ficava meio sem saber o que fazer, né? Meio perdido. Meio perdido, sem opção, né? E ficava meio perdido porque ou ia num colega que falava vou te operar, ou ia em outro colega que falava vou te passar fisioterapia e não olhava com tanta individualidade para esse paciente, né? Simplesmente ficava fazendo fisioterapia e não tinha essas opções de tratamento. Então a gente viu que esses pacientes precisavam desse suporte. Que existe, né? uma carência nesse sentido, né? Ainda de opção desse tipo de tratamento. Então a gente observou. Grande. A gente ainda não tem assim como. Olha, é muito difícil, a não ser quando a gente está num meio, né, igual. Mas as pessoas não têm noção de que não é a única opção operar. Né? A gente quis colocar, quando a gente idealizou o projeto da Regenera Care, a gente tentou pesquisar, estudar, nos graduamos, pós-graduamos, com o objetivo de tentar colocar num só lugar tudo o que fosse possível e necessário para poder atender esse paciente. E assim nós fizemos. Então, tudo que há de possível para a ortopedia regenerativa nós temos lá. Que são todas as infiltrações que nós temos disponíveis, proloterapia, a infiltração de ácido hialurônico, a infiltração de corticoide, o laser de alta frequência, a onda de choque e o CIS. Tudo isso nós temos lá na nossa mão. Então, o paciente, se ele tiver já uma indicação, se ele tiver um exame, no momento que ele chega lá, se a gente conseguir entender o que é necessário e o que pode ser alinhado ao tratamento dele, ele já no momento que ele chega, a gente já pode fornecer o primeiro tratamento. Eu acho que simplificando isso que o Hugo falou, o que a gente quer dizer é o seguinte: desde o primeiro dia que o paciente chega lá, a gente vai pensar como que a gente pode ajudar naquela hora a resolver que seja 10, 20, 15, 50, 80% da dor do problema que ele está sentindo ali já de imediato. Não depender de, às vezes, fazer um exame, demorar, voltar, levar para o hospital, desde o primeiro contato. Aí já apavora, exato. Né? Desde o primeiro contato, a gente pensa o que a gente pode fazer para, naquela hora ali, já ajudar de alguma forma esse paciente, né? Fantástico, maravilhoso. Deixa eu fazer também outra pergunta. O que é bloqueio periférico? O bloqueio periférico é uma técnica que consiste, por exemplo, uma dor no quadril. Né? O paciente tem uma dor no quadril, que ainda não tem uma indicação cirúrgica, porém tem muita dor ali no quadril. Você, por meio do aparelho de ultrassonografia, você localiza o ponto específico que passa um nervo que manda sensibilidade para aquela região, né? E você entra com uma agulha, vai lá nesse nervo e injeta uma medicação que vai anular o estímulo sensitivo doloroso. Como se desligasse ele. Isso aí. Literalmente é como se cortasse esse fio, né? Isso é uma coisa que é feito com anestesia? Ou... Feito com anestesia, né? Tá. Você entra com essa agulha, chega lá nesse ponto, faz no joelho, faz no quadril. Acho que tem uma dor equivalente a uma injeção comum, né? Uma mais injeção. ou menos uma... O que dói mais é a pele. Então a gente faz um botãozinho anestésico na pele. Dentro da solução
dependendo do local. Normalmente também tem anestésico, então a partir do momento da primeira injeção você já fica sem dor. Não, quando a gente fala em quadril, né, a gente não imagina que não tem que ser uma anestesia... Porque é uma estrutura mais profunda, né? Só que aí você tem tamanhos de agulha para ir graduando essa anestesia até a profundidade necessária. Né? Começa com uma agulha menor, vai para maior e por aí vai até chegar no ponto. Cada região do nosso corpo é mapeada por nervos que levam o estímulo doloroso, né? Como você falou ali em off no início, antes você teve uma capsulite adesiva, sim, né? Sim. E aí no ombro a gente tem alguns nervinhos, para citar o supraescapular, por exemplo, que é um nervinho específico. O paciente tem uma dor no ombro, a gente vai lá, faz um bloqueio e desliga esse nervo temporariamente. A depender do que a gente coloca na solução, na medicação que vai injetar, pode durar um pouco mais, um pouco menos. A depender do organismo do paciente, pode também durar um pouco mais, um pouco menos. Mas o certo é que normalmente esse bloqueio é temporário e alguns pacientes... a janela de oportunidade para o tratamento. Para você conseguir reabilitar aquele paciente, que é o que a gente voltando a falar da questão do Pilates lá. Quando eu posso fazer? O paciente com dor não pode, mas você pode ir lá e fazer um bloqueio no joelho dele, tirar aquela dor temporariamente e colocar ele para reabilitar no Pilates. Fortalecer e ganhar esse tempo aí. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente mais ou menos ir caminhando para o fim. A gente sabe que nada a gente pode falar que tá curado, nunca mais vai ter. Tá, tirando essa premissa, vamos falar assim, tanto esse processo novo que nós temos agora, porque para o leigo é novo, tá? Para vocês pode ser uma coisa que vocês estudam há muito tempo, então, mas para nós leigos isso é novo. Clínica da dor, vai mexer com tudo que vocês já falaram aqui, é joelho, é ombro, é quadril, enfim, tudo que vocês já falaram. E as pessoas falam, todos esses problemas não tem cura, não tem cura? É isso que eu quero perguntar para vocês. Por exemplo, uma artrose, né? A artrose é o desgaste, tá certo? Mas a doença é... Osteoartrite. Ela vai ser tratada. Ela vai ser curada ou não? Ela pode voltar? Como é que a gente processa isso? Porque a maioria das doenças, né, que a gente conhece, né, tem... Eu acho que eu estou entendendo a sua pergunta. Então... a doença degenerativa, né, a artrose, isso. Você não vai ter uma cura total, né? Você não vai transformar, você não vai trazer uma articulação nova. Né? Sim. Mas você vai criar meios, né, de anular, né, aquele problema ali, né, e de melhorar, não totalmente, mas trazer uma melhora de 50%, 80%, né? E como a gente falou dos bloqueios anestésicos, você cria uma janela de oportunidade para a pessoa fazer o fortalecimento, voltar a uma atividade física, né? E quando você volta à atividade física, você gera um fortalecimento local, ganha massa muscular, né? Você estabiliza a articulação. Se essa dor retornar, porventura, ela vai retornar muito menor, né? Porque você já estruturou o seu corpo, você já ganhou mais massa muscular e você já está criando aquela aderência a uma atividade física, que libera uma série de hormônios que trazem bem-estar, analgésicos naturais, né? Que são produzidos pelo nosso corpo, só com a prática do exercício. Então, assim, tem uma cura total? Não. Mas melhora muito, traz qualidade de vida e chega próximo, às vezes, da cura. Mas a doença vai estar ali quietinha. Ela pode, em algum momento, despertar, sim, né? Por isso, do bom acompanhamento médico, do acompanhamento, do retorno, né? E uma definição de um protocolo também para acompanhamento. O paciente não vai simplesmente fazer aquele procedimento e sumir. Certo. Né? Aí não adianta, tem que ter um acompanhamento, né? De tanto tempo. Sim, né? Sim. O tratamento, só para concluir o que o Rodrigo falou, o tratamento da osteoartrite, a gente precisa entender que o tratamento é voltado para a dor.
não especificamente para o desgaste radiográfico, para o que você está vendo na imagem. Às vezes o paciente tem uma imagem horrível, tem um joelho extremamente destruído, e ele tem uma dor de 0 a 10, 3. Você não vai fazer uma prótese de joelho no raio-x, né? Você não vai fazer uma intervenção minimamente invasiva no raio-x. Você pode fazer uma terapia física, e aí você vai trazer a qualidade de vida para o paciente. Lembrando que é uma doença degenerativa, é um desgaste. Você pode melhorar a qualidade daquela cartilagem que resta, você pode melhorar o ambiente em volta, diminuindo a inflamação, como a gente falou mais cedo, a retirada do líquido, faz o anti-inflamatório, faz o ácido hialurônico, e você melhora a condição da patologia osteoartrite proveniente da osteoartrose. Então, você tem controle disso, você tem condição de melhorar a vida do paciente, minimizando ou diminuindo ou tirando a dor dele eventualmente e permitir que ele possa fazer uma atividade física de fortalecimento, que é realmente o objetivo, que é trazer o paciente para atividade física. Agora, para você que é o cirurgião, quando a pessoa faz cirurgia e bota as placas, os parafusos, ela está curada? Também não? Depende da... polêmica, né? Então, depende do problema, né? Por exemplo, uma fratura na diáfise, que é o meio do osso, né? O paciente teve uma fratura da diáfise, que é o meio. Você no meio vai da lá, canela, no meio da coxa. No meio da canela ou no meio da coxa, ele quebrou. A gente pode colocar ou placa ou haste e aquele osso vai colar ali no meio e ele vai estar curado. Acabou, certo? Ele vai, a parte da fratura ele colou. Pode ter alguma dor associada àquela fratura? Pode, mas o osso de fato vai estar colado. Mas falando especificamente assim, em relação a... Como a gente está falando muito de artrose, de medicina regenerativa e de degeneração, que são desgastes, falando um pouco para o campo das próteses, por exemplo. Toda vez que a gente faz uma prótese, a gente faz uma substituição articular. A gente tira toda aquela estrutura que está desgastada articular e a gente substitui por metal, por polietileno, por algumas estruturas sintéticas, né? Então a gente faz como se fosse, entre aspas, um recapeamento daquela articulação. Isso é uma prótese, correto? Então, a gente tenta deixar aquela articulação mais próximo do normal possível, porém, ela não é uma articulação normal. Então, o paciente, a gente tenta deixar ele com uma qualidade, digamos assim, de 0 a 100, em torno de 60%, 70% de um joelho normal, de um joelho nativo, né? Então, o objetivo é melhorar, mas deixar igual era um joelho, um quadril, jamais a gente consegue deixar igual. Acho que consegui responder. Conseguiu. Porque a gente está muito ligado, né, a tratamentos, e como o Saúde Online está sempre trazendo especialistas em várias doenças, degenerações. A gente, quando fala em cura, né, é uma coisa que até que realmente tem coisas que acontecem que a gente não sabe nem explicar. O paciente tem muito anseio, né, para saber se ele vai ser curado e se ele vai voltar a sentir aquilo de novo, né? E isso é hoje muito comum nos meus conhecidos, na área que eu atuo, é muito difícil a pessoa não ter uma dor. Dor no ombro, dor no cotovelo, dor no joelho, dor no quadril. É muito difícil. Dor na coluna, né? Dor na coluna. É uma coisa que a gente falou pouco, mas dor na coluna, então, nem se fala. Muito prevalente. Eu, quando vim para o estúdio, acabei de encontrar com um amigo que ele falou, puxa, eu levei um tombo, caí sentado, eu não posso nem mexer, tô com dor no cóccix, uma coisa absurda. Quer dizer, isso é coisa que a gente vê rotina. E essas terapias que a gente tem lá na clínica, né? As terapias físicas, os aparelhos... E os métodos de intervenção também são válidos para a coluna. A gente acabou que não falou muito sobre isso. Mas dá para ser feito o CIS, né, que é esse campo eletromagnético. O laser também, ele tem uma profundidade adequada para chegar ali na área da coluna, né, vertebral e atuar nessa regeneração. As próprias intervenções, né, guiadas, né, dá para ser feita também na coluna, né? Os bloqueios. Isso tudo pode ser feito na clínica. Pode. Na clínica. Guiado por ultrassom, os bloqueios, no caso. Isso aí. Bloqueio tem muito sucesso para a coluna, né? Principalmente para lombar. Tem bastante sucesso. Lombar, regiões da bacia ali, a junção do sacro com o ilíaco, né? Que é a parte da bacia.
também uma causa de dor crônica muito frequente. E é pouco diagnosticado, né? Isso, né? Essa dor seria que as pessoas falam, eu tô com ciático. Exatamente. É isso? É essa dor. A gente aborda olha muito só o que isso. o doutor tá falando. Isso gente, eu tô com dor no ciático, pelo amor de Deus. Vai ter... A pessoa pode ficar sem essa dor? Pode ficar sem. Pode ficar sem essa dor. Olha que coisa maravilhosa. Lá na Regenera a gente faz muito esse procedimento, uma taxa de sucesso aí muito alta. E um resultado, né, em melhorar as pessoas, trazer qualidade de vida aí, que é fenomenal. Fantástico, maravilhoso. Muito satisfeitos, realmente. Que muito bom a gente saber, né, de coisas assim que a pessoa fala, coitado, vai, toma Dorflex, toma isso, toma aquilo, e tá sempre sentindo aquela dor. Sempre com dor. Aí eu queria que vocês passassem alguma coisa, cada um de vocês, sobre a clínica, né? Para a gente poder ir finalizando e depois eu finalizo. Então eu queria passar para o Rodrigo, depois vai para o nosso cirurgião, doutor Felipe, né? E doutor Alfredo e doutor Hugo, né? Isso. Então vamos lá. Agradecer aí o convite, né? O podcast. Nós que agradecemos. Obrigado, né, Vitória, por essa oportunidade de poder estar falando um pouco dessas novidades, né, na área de intervenção em dor e também da parte de medicina regenerativa, né? Muito importante. E desmistificar também, né, algumas dúvidas, né, igual a gente falou sobre as artroses, e falar das novidades, né, que a medicina ela está evoluindo, né, e nós lá na clínica nós temos esse princípio aí de trazer sempre o que há de mais moderno na medicina, lógico, de um jeito ético, né? Perfeito. E com comprovação científica. Perfeito. Para melhorar aí nossos pacientes, né? Com segurança, trazendo qualidade de vida e aliviando a dor, que é o nosso objetivo principal. Perfeito. E aí, doutor Bom, Fredo? queria agradecer o convite e, assim, queria falar que, em primeiro lugar, o nosso objetivo e o nosso compromisso com o paciente é, independente, às vezes, do método, se é mais novo, se é um pouco mais antigo, se é novidade ou não, é ajudar o paciente, né? Tentar resolver o seu problema. Mais uma vez, individualizando o tratamento para cada um, a gente tentar resolver o problema e nesse caso, tratar essa dor desse paciente, né? E lá na clínica sempre, se a gente, é claro, dá preferência para os métodos minimamente invasivos ou não invasivos para as terapias que vão resolver da melhor forma o problema desse paciente. Então, sempre buscar essa individualização e, independente da terapia, resolver o problema do paciente. Também, obviamente, gostaria de agradecer o convite. A gente se sente muito gratificado de poder estar aqui dividindo o conhecimento, né? Trazendo as novidades da ortopedia, que está sempre em evolução, como o Rodrigo Petito falou. E dizer que a gente está disponível lá na Regenera Care. Quem quiser pode seguir a gente também, @RegeneraCare, que tem muito conteúdo técnico. Às vezes você tem uma dúvida que pode ser tirada lá no Instagram também. E a gente está à disposição para responder perguntas a quem quiser. Nós vamos deixar aqui embaixo o contato da clínica, tanto o Instagram, como o Instagram pessoal de cada médico, como o telefone da clínica, o endereço da clínica. Não tem como deixar de ir, porque todo mundo sente uma dor. Isso é uma realidade. E aí não vai trabalhar porque está com dor, que tem filho pequeno, não vai. Tudo é problema. E a gente está com uma estrutura para receber essa pessoa e ajudar, com certeza. Então nós temos aqui, vocês estão tendo aqui, todas as formas de buscar a Clínica Regenera Care. Eu quero agradecer e quero também falar que acaba com aquela novela de quando a gente ia para o ortopedista alguns anos atrás, que a gente sentava na frente dele e ele falava cirúrgico. E aí era um caso, era um problema para a família, um problema para quem que ia cuidar e como é que ia ser, tem que parar de trabalhar, enfim. Isso parecia um slogan na nossa vida. Tem que operar. Então eu fiz questão de trazer os doutores que aqui estão, que são os diretores da clínica,
é para mostrar a vocês que hoje isso já era. Isso não existe mais, só existe em casos extremos realmente, que foi falado aqui e mostrado que isso é em última instância, quando na realidade não tem outra forma de melhorar. E assim mesmo, a gente ainda tem o direito de falar, tipo, eu quero ou não quero. Aí como a gente fala, né? Todos nós temos direito à escolha, cada um sabe o que é melhor para si. Apesar da gente saber que a gente tem que ouvir quem sabe, e não começar a trazer diagnóstico aí, porque a gente viu na televisão, viu no Google, viu aqui, viu ali. Então eu também quero agradecer ao doutor Hugo, doutor Alfredo, doutor Rodrigo. Obrigado. Muito obrigado por esse momento maravilhoso que vocês deram para nós. E que eu tenho certeza que a gente vai ter que trazer vocês de volta, né? Estamos à disposição, será um prazer. Porque as perguntas vêm assim, tipo uma catarata do Iguaçu, de perguntas, né? E eu tenho absoluta certeza que todo mundo vai ficar mais ou menos satisfeito, porque não perguntei tudo. Mas o tempo é esse, eu também, a gente não quer se estender para que vocês possam usufruir o máximo possível desse podcast. Agradecer a Remax, a Soares Corretora, no sentido de terem nos apoiado, nos patrocinado para que esse Saúde Online fosse feito. Muito obrigado, e eu prometo a vocês que nós faremos uma mesa maior ainda, tá? Muito obrigada.